Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro do profeta Isaías. Nós já estamos aí caminhando para o final desse livro, esse livro tão grande, mas tão poderoso. Vamos para o capítulo 49. Qual que é o propósito de Isaías 49? Anunciar a missão do servo do Senhor e a restauração de Israel. Já te falei, Isaías é o livro mais messiânico, então quando ele coloca aqui a ponta servo do Senhor, nós já sabemos que é Jesus Cristo. Como começa o capítulo 49? Ele começa com o servo do Senhor chamando as ilhas e os povos distantes, para ouvir sobre sua missão dada por Deus desde o ventre materno. Escutem-me vocês ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Então, nós vemos aqui o servo do Senhor chamando as ilhas e os povos distantes para ouvir uma missão dada por Deus. Quando nós vamos do capítulo do verso 4 até o verso 6, o servo do Senhor é descrito como uma espada afiada e uma flecha polida, preparada para a missão de restaurar Israel e de ser uma luz para os gentios. Quando nós lemos nos versos seguintes, até o verso 13, Deus promete que o servo será uma aliança para o povo, libertando os prisioneiros e trazendo consolo aos aflitos. E aí ele continua que apesar do sentimento de abandono de Sião, Deus assegura que nunca esquecerá seu povo e que a restauração será gloriosa. Então, do verso 14 até o verso de número 23, né? Então, ou seja, Deus não abandonou, Deus não desamparou o seu povo. Essa é a mensagem de aqui Isaías 49, ao ponto que no verso 15, um texto muito conhecido, que diz assim, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então essa mensagem é uma mensagem muito forte, é Deus mostrando isso. E aí o verso 16, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Que promessa poderosa, não só à nação de Israel, mas a mim e a você. O capítulo aqui termina com a promessa de que os opressores de Israel serão derrotados e o povo será salvo. Então, verso 24 ao verso 26, isso fica assim tão evidente, que a promessa de que os opressores de Israel serão derrotados e o povo será salvo. Entendeu? Lucas 2:32, Simeão, quando Jesus é levado para ser apresentado ao templo, Simeão identifica Jesus como luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, esse servo aqui, que Isaías 49 nos aponta, não tem dúvida, é o próprio Jesus. Ok? Vamos ao capítulo 50. Qual que é o propósito? Destacar a fidelidade do Senhor, do servo do Senhor, destacar a fidelidade do servo do Senhor e a resposta de Deus à desobediência de Israel. O capítulo 50, ele começa com Deus questionando Israel sobre sua desobediência. Lembrando que não foi ele quem os rejeitou, mas eles que se afastaram dele. Então, verso 1 ao 3, assim diz o Senhor, onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu mandei ela embora? E qual de meus credores que vendi a vocês? Por causa de seus pecados, vocês foram vendidos, por causa da transgressão de vocês. Sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço está curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Como uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Eu gosto muito dessa expressão, porque Deus pega um contexto muito atual, que é a questão do divórcio e dos credores,
né? E para mostrar para a nação de Israel que a iniciativa deles se afastarem de Deus não foi de Deus, mas foi deles próprios. E aí ele usa uma expressão que nos remete lá em Gênesis, quando ele diz assim, olha, quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Nos lembra do momento que a Bíblia diz que Deus, como fazia todos os dias, na viração do dia, veio encontrar com Adão e Eva. E quando ele veio ao encontro, ele não encontra Adão. E ele chama, Adão, onde você está? E Adão tinha se escondido de Deus. Então ele usa uma expressão para mostrar, mais uma vez, como Adão lá no jardim se escondeu da minha presença, são vocês que estão se escondendo de mim. Não sou eu que estou escondendo o rosto de vocês. Quando chegarmos no capítulo 59, essa mesma mensagem volta. Volta mostrando que é o nosso pecado que nos separa de Deus. É a nossa transgressão que nos separa de Deus. O capítulo 50 continua, e aí o servo do Senhor fala de sua fidelidade e disposição em ouvir e obedecer a Deus, mesmo enfrentando perseguição e sofrimento. A Bíblia vai falar de Jesus, que ele foi fiel até a morte. E o servo aqui é Jesus. O servo do Senhor é Jesus. E aqui o servo do Senhor, que é Jesus, confia plenamente em Deus para justificar e vindicar a sua causa. Ou seja, Jesus confiou em Deus e confiou até o fim. Por isso que a Bíblia aponta Jesus como modelo que eu e você devemos imitar e seguir. O capítulo vai terminar com uma exortação a todos aqueles que temem ao Senhor para confiar nele. E isso é uma advertência aos que andam nas suas próprias luzes, avisando que enfrentarão tormentos. Ou seja, o convite de Deus é, se eu confio nele, então eu confio mesmo. 99% de confiança em Deus é igual a 100% de desconfiança. Ou eu confio 100%, ou eu não confio. Não há meio termo. Vamos para o capítulo 51. Capítulo 51, nós vemos aqui Isaías trazendo a mensagem e o propósito é encorajar Israel a confiar no Senhor e esperar a restauração prometida. Então, Isaías 51 começa com um chamado a Israel para ouvir e buscar o Senhor. Lembrando que as bênçãos prometidas a Abraão e a Sara. Então ele começa assim, escutem-me vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara que deu à luz. Quando eu a chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Então ele nos leva para a história de Abraão, para a promessa que ele deu, e ele está dizendo, eu cumpri essa promessa. Não se esqueça, ao ler o capítulo 21, lembre-se disso. Deus sempre cumpre as suas promessas, sempre, sempre. Ele continua no capítulo 51, do verso 4 ao 6, Deus promete que sua justiça e salvação durarão para sempre, enquanto as coisas temporais desaparecerão. Essa é uma mensagem muito forte ao longo das Escrituras. Nós temos que nos apegar naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Versos 7 ao 8, o Senhor exorta seu povo a não temer a repreensão dos homens, pois sua justiça é eterna. Então a Bíblia também trabalha muito nisso. Nós não devemos temer ao homem, mas a Bíblia diz que nós devemos temer aquele que tem poder para mandar, para condenar nossa alma à perdição eterna. Verso 9 e 11, Deus lembra Israel de sua fidelidade passada e promete libertação dos seus opressores. Esse capítulo 51 termina com Deus consolando Jerusalém, prometendo que a taça da sua ira será tirada e dada a seus opressores. Essa expressão taça da ira do Senhor, ela é usada lá em Gênesis, ela é usada ao longo da Bíblia, e o próprio Jesus, quando a mãe de João e Tiago vão até Jesus, né, e pedem para que um esteja à sua direita e o outro à esquerda, Jesus vai dizer para ela, eles estão dispostos a beber da taça que eu vou beber, porque na cruz do Calvário Jesus bebeu da taça da ira de Deus. A ira de Deus, que era para mim e para você, veio sobre Jesus quando ele assumiu o meu e o seu lugar. Então a Bíblia fala dessa taça da ira. Quando ela se enche,
então vem o juízo de Deus. Por isso que a gente vê, Deus é longânimo. Você vê pessoas aprontando, a taça ainda não encheu. Pastor, mas quando essa taça enche? Só sobra juízo sobre aquele que vai ser derramado essa taça. Isaías 51, verso 6 diz assim: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Então ele traz essa ideia realmente, que nós percebemos isso, a vida é passageira, mas uma vez salvos em Cristo Jesus, essa salvação ela é eterna. O mundo vai passar, as coisas vão passar, mas a salvação, ela toca a nossa eternidade. Quero abençoar a sua vida. Terminamos mais 3 capítulos aqui de Isaías. Se Deus permitir, nós vamos estar juntos amanhã, lendo mais 3 capítulos desse livro tão lindo e tão maravilhoso. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã.